Sejam louvados Jesus e Maria em nossos corações agradecidos. Querido irmão, querida irmã, mais uma vez estamos juntos no nosso programa Caminho do Céu. Para mim é sempre uma grande alegria me encontrar com você aí do outro lado. Todos nós estamos em direção ao céu. Deus nos criou para a vida eterna e o que nós mais queremos é um dia contemplar a face de Deus que nos espera no céu. Por isso, precisamos nos deixar conduzir pela Palavra de Deus. A Palavra de Deus é como uma bússola que vai guiando os nossos passos, vai fazendo com que nós saibamos os passos que devemos dar, a direção que devemos tomar. É verdade que trabalhamos, estudamos, temos muitas atividades, mas é fundamental que eu e você ouçamos a palavra de Deus. E mais do que ouvir a palavra, acolher esta palavra dentro do nosso coração e vivê-la. Ou seja, traduzir a palavra em atitudes concretas para a nossa vida. Nós estamos, neste final de semana, no 21º domingo do tempo comum. Eu espero que você tenha a oportunidade de ir à Santa Missa. De qualquer maneira, o meu papel aqui é tentar tirar da palavra de Deus quais são os passos concretos que devemos dar neste nosso caminho do céu. O evangelho que nos propõe a liturgia desse final de semana é de São Lucas, capítulo 13, versículos de 22 a 30. E quero propor aqui a você e meditar com você esses passos que o Senhor nos pede e nos ensina. O primeiro passo deste evangelho que gostaria de trazer para nossa meditação é o seguinte: diz São Lucas, Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Interessante prestar atenção que nosso Senhor Jesus Cristo caminha em direção a Jerusalém. E o que ele vai fazer em Jerusalém? Ele vai entregar a sua vida. Quando Jesus vai para Jerusalém, ele vai com a intenção de se entregar para nos salvar. E por isso, o primeiro ponto que gostaria de trazer para a meditação é: não fuja da sua missão. Às vezes nós começamos as coisas e temos dificuldade de continuar. Seja porque nos cansamos, seja porque vão aparecendo alguns obstáculos ou vão aparecendo outras propostas. Nós temos que pedir ao Senhor a graça da perseverança e da constância naquilo que Ele nos pede. Nem sempre o nosso caminho é fácil, mas embora enfrentemos dificuldades, devemos perseverar naquilo que o Senhor nos pede. E é interessante ver que São Lucas diz assim, que Jesus atravessava cidades e povoados, ou seja, ele não ficava parado. Às vezes entrava numa cidade que o rejeitava, entrava numa cidade que não o acolhia. E qual era a posição de Jesus? Qual era a atitude de Jesus? Seguir em frente. Cada um de nós deve então entender que aquilo que o Senhor nos pede é: siga em frente, independentemente daquilo que você enfrenta. Se aceitam, se não aceitam, se concordam ou não, não abandone o chamado de Deus, não abandone a missão que o Senhor te confiou, que o Senhor te entregou. Jesus andava por cidades e povoados, porque ele sabia que o Pai tinha dado a ele esta missão de nos salvar. E mesmo que Jesus enfrentasse rejeições e obstáculos, ele se manteve firme no seu propósito. Este é o primeiro passo que nós aprendemos da palavra hoje. Mantenha-se firme na tua missão. Não se afaste do propósito que o Senhor confiou a você. Não se afaste do propósito que o Senhor entregou nas tuas mãos. Ah, mas minha família não concorda, minha família não aceita. Mantenha-se firme, constante e perseverante naquilo que o Senhor te pede.
Um outro ponto que quero trazer para a meditação está no versículo 23, porque algumas pessoas estão seguindo Jesus e uma pessoa aborda Jesus para fazer uma pergunta: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Talvez essa seja uma pergunta que muitas vezes está em voga nos dias de hoje. Quantas vezes eu, como padre, encontro pessoas que perguntam assim: Padre, como é que vai ser o futuro? Será que vai ser assim? Será que vai ser assado? Será que vai acontecer isso ou aquilo? E isso muitas vezes vai angustiando o coração da pessoa. Eu conheço algumas pessoas que acabaram abandonando o emprego, abandonando a faculdade, dizendo: o mundo vai acabar, vai acontecer isso ou aquilo. Gente, Deus é o Deus da paz. É claro que nós não sabemos direito o que vamos enfrentar, mas nós sabemos que o Senhor vai nos sustentar. Às vezes ficamos tão preocupados querendo saber como as coisas vão se encaminhar, o que vai acontecer, o que não vai acontecer. Isso não é uma pergunta que nós devemos ter dentro do nosso coração. Por isso Jesus então responde no versículo 24: Fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita. O que é que Jesus está dizendo? Ao invés de ficar preocupado como as coisas vão ser, o que vai acontecer, preocupe-se em fazer o que você tem que fazer. Eu não sei exatamente o que eu vou enfrentar no meu futuro, não sei se vou ter isso ou aquilo, sei lá, se vou ficar doente, se vai ter um acidente, se vai acontecer uma catástrofe. Essas coisas não devem estar presentes no nosso coração e no nosso pensamento, porque isso nos angustia, isso nos desespera. O que o Senhor nos pede na sua palavra é: faça aquilo que você deve fazer. Ou seja, perdoe enquanto você ainda tem tempo. Seja bom, ame, sirva, ajude, reze, se confesse, comungue, jejue, mude de vida. É isso que está ao nosso alcance. Nós não temos o amanhã, nós não temos o ontem, nós só temos o agora. E este agora que Deus nos dá, ele deve ser vivido com profundidade, ele deve ser vivido com fidelidade, com constância. Fazer aquilo que eu devo fazer. Todo o esforço possível. Nada devemos fazer pela metade. Não podemos fazer nada de qualquer jeito. Tudo aquilo que você tem que fazer, faça com a inteireza do seu coração, com a totalidade do seu coração, diz aqui o Evangelho, com todo o esforço. Um cristão não é uma pessoa que simplesmente faz coisas, mas é aquele que se dá inteiramente naquilo que faz. Se é hora de trabalhar, todo esforço no trabalho. Se é hora de estudar, todo esforço no estudo. Se é hora de rezar, todo esforço na oração. Nós não podemos consentir dentro da nossa própria vida uma postura assim relaxada. Então eu trabalho de qualquer jeito, eu estudo de qualquer jeito, eu sirvo de qualquer jeito. Não, o Senhor não nos chamou para fazer as coisas pela metade. O Senhor nos chamou para fazer as coisas com todo o esforço do nosso coração. O próximo passo que eu quero propor a partir desta meditação é um passo muito importante, principalmente para aquelas pessoas que estão dentro da igreja, agentes de pastoral, pessoas que servem, que trabalham, que ajudam. Porque lá no versículo 26, Jesus conta uma parábola dizendo assim: então começareis a dizer, nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinaste em nossas praças. Ele, porém, responderá, não sei de onde sois. Aqui existe um risco muito grande para os agentes de pastoral. É claro que dentro da comunidade nós temos muita coisa para fazer, muitos trabalhos, muitas missões, muitos apostolados, mas cuidado para você não ser alguém tão ocupado com as coisas de Deus que não tenha tempo para estar com Deus. Às vezes nós podemos gastar uma vida inteira fazendo coisas na igreja, mas Deus ainda é um desconhecido para nós.
Quantas vezes eu já encontrei pessoas assim, trabalham muito bem, servem muito bem, mas na hora de falar com Deus, na hora de se relacionar com Deus, não conseguem. O passo que nos propõe a palavra aqui é que eu me torne amigo de Deus, que eu cresça no relacionamento com Deus e que eu possa dialogar com Deus, conviver com Deus. Claro, vou servir na comunidade, vou ajudar na comunidade, mas acima de tudo, eu quero crescer no relacionamento com Deus. O último passo que nos propõe a palavra de Deus e que eu quero propor para mim e para você neste nosso programa de hoje é o seguinte: ainda no versículo 27, Jesus diz: afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. É claro que todos nós somos livres para viver a nossa vida, mas temos que entender que todas as nossas ações têm consequências. E quando eu gasto a minha vida para cometer injustiças, eu vou me distanciando de Deus. Um coração que vive na mentira, um coração que vive na vida errada, um coração que vive praticando injustiças, é um coração que se afasta de Deus. Por isso, eu e você precisamos olhar para nós mesmos e responder a esta pergunta: o que dentro da minha vida, dentro do meu coração, ainda está errado? E aprenda uma coisa, não é que eu vou fazer o certo para que Deus me ame. Deus já me ama. Só que eu preciso abandonar aquilo que é errado para que eu possa amar a Deus com mais generosidade. O que em mim ainda está injusto, ainda é errado, seja lá no meu trabalho, no modo como eu vivo o meu trabalho, na minha vida familiar, na minha vida com os meus amigos, na minha escola, na minha faculdade, nem todas as coisas estão corretas na nossa própria vida. Então, esse caminho do céu que todos nós estamos, também nos leva a este exame de consciência. O que em mim ainda precisa ser mudado? O que em mim ainda precisa ser transformado, lapidado, corrigido? E quando nós entendemos essas coisas, nós vamos vivendo a nossa vida de uma maneira diferente. Ou seja, nós vamos nos corrigindo, vamos nos lapidando, vamos tentando melhorar. Um pouco melhor a cada dia. Hoje melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Tendo a certeza de que, na medida em que nós nos corrigimos, abandonamos o pecado, abandonamos a vida injusta, o nosso coração se abre para amar a Deus. Portanto, eu quero desejar a você, neste nosso programa de hoje, muitas graças e muitas luzes do Espírito Santo, para que esta palavra que nós meditamos, para que esta palavra que nós ouvimos neste final de semana, possa verdadeiramente ser esta bússola que nos orienta, que nos conduz, que nos guia e que nos leva para o céu. Lembre-se, nós estamos juntos neste nosso caminho do céu. Que o Senhor te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.